Abre ela no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Gente, hoje é o dia primeiro de outubro. Dizem que no mês de outubro tem uma própria entidade chamada Osaí. E esse cidadão aí, ele é o patrono dos feitiços, das feitiçarias, é o curandeiro, é ele que toma conta das selvas, das ervas. Escute, preste atenção, que enquanto você está conversando aí, eu passei no caminho ali e estava um grupo de macumbeiros despejando um balaio, consagrando outubro a Osaí. Aí você não entende. A gente está falando aqui de guerra espiritual. Quando estava vindo, eles estavam se preparando, a pastora viu o carro, um baú, descendo as oferendas, entrando na mata para fazer Nós, como igreja, temos que nos posicionar, porque mais forte é o que está conosco do que o que está no mundo. Eu não estou te falando isso para você ficar com medo dessa entidade, não. Estou lhe falando para você tomar posicionamento, que o que a quem você serve é muito mais forte, mais poderoso. E outra coisa, e ele é contigo. Não tem nenhum outro que fique de pé diante de você. Feitiço e praga não pega em você. Por quê? Porque sobre a tua vida tem unção. Você crê nisso? Quem trouxe o laço? Nesse instante nós vamos queimar esse laço tudo. Não vai ficar laço sobre laço na tua vida. Então, meus irmãos, nós precisamos nos posicionar, porque o mês de outubro não é dessa entidade, o mês de outubro é do Senhor Jesus. E Jesus é interessante, porque Jesus, quando você lê a Bíblia e você vai lendo a respeito de Jesus, você vai observar o seguinte, que aonde ele chega, algo acontece. Não importa o dia, não importa a hora, algo acontece. E não é do jeito que as pessoas esperam, é do jeito que ele decide fazer. Jesus, ele é especialista em quebrar protocolos, mas ele não quebra princípios. Quebrar protocolo é uma coisa, mas quebrar princípio é outra. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, Noel, é que para ser abençoado eu preciso ter princípios. Eu preciso conhecer os meus princípios. Pergunta aí agora, o irmão que está ao teu lado, você conhece os seus princípios? Pergunta para ele assim, qual é o princípio de Deus na tua vida? Qual é o maior dos mandamentos de Deus para a tua vida? Quem sabe? Fala para ele assim, o maior mandamento é o amor. Ele diz assim, ama o Senhor teu Deus acima de todas? Ama o Senhor teu Deus acima de todas? Fala, o primeiro princípio, amar em primeiro lugar a Deus. Mas quando eu amo a Deus em primeiro lugar, ele se torna uma prioridade. Fala que tudo que eu amo é prioridade. E ele ainda é redundante dizer, amar em primeiro lugar. Porque você pode até amar outras coisas, mas em primeiro lugar você ama a Deus. Pronto, fala, o primeiro princípio, amar a Deus acima de todas as coisas. Agora reflete, você tem amado? Porque quem ama prioriza. Você tem priorizado a Deus? Aí depois ele fala o quê? E ama o teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, se é difícil amar a Deus em primeiro lugar, se é difícil priorizar a Deus, imagine amar o próximo como a si mesmo. Quem aqui tem o hábito de se colocar sempre no lugar do outro? Tem? O hábito de se colocar sempre no lugar do outro, imaginar o que o outro está sentindo.
Ó, hoje pela manhã, quando eu saí daqui, aí eu vou passando ali no mercado, aí daqui a pouco eu só vi a freada. O ponto no fundo do carro, meu Deus. Eu fui logo nesse carro, no dia que eu estou com o carro do meu pai, estou com o meu. Eu estava mais preocupado com o carro que eu estava do que com o que aconteceu. Eu fui logo nesse, pelo amor de Deus. Aí desci. Mas quando eu desci, o rapaz achei que imaginou que eu ia descer para discutir, brigar. Aí eu desci perguntando, você está bem? Aí ele, não, o carro derrapou, fizeram, eu fui olhar. Fizeram, não teve nada não. Não teve nada não. Mas aí ele pegou na minha mão e disse, obrigado, viu? Eu fiz alguma coisa para me agradecer? Eu só perguntei se ele estava bem. Por quê? Porque quando eu desci, eu olhei o carro dele, eu vi duas crianças dentro do carro. Eu vi o farol meio tortinho assim. Eu disse, poxa. Me coloquei no lugar dele. Você. Mas você faz isso e pratica isso. Tenta praticar. Tenta praticar para ver, se coloca primeiro no lugar do outro, você vai ver que muitos problemas que você tem serão resolvidos. Muita coisa vai ser resolvida. Nada se resolve com briga e confusão. Isso não estava dentro da mensagem não. Deus mandou agora falar para você. Muita coisa vai ser resolvida. Começa a se colocar no lugar do outro. Ama o teu próximo como a ti? Aí na hora dessa você imagina assim, como é que eu ia querer que a pessoa me tratasse? Como é que eu ia querer ser recebido? De que forma é que eu ia esperar que ela perguntasse, que ela falasse? Aí você vai lá e fala da forma que você esperava, da forma que você queria que fosse com você. Porque a Bíblia nos ensina uma coisa interessante, que tudo que a gente planta, a gente quem perdoa é quem perdoa é perdoado, e quem não perdoar não será perdoado. Não é eu que estou dizendo, não é a Bíblia que diz que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Você sabe o que é que significa isso? Significa que Jesus morreu na cruz, levou sobre si os nossos pecados, Ele se entregou por amor e perdão, e se eu não perdoar, eu perco todos os direitos que Ele garantiu para mim na cruz. Quem aqui tem mágoa de alguém aí, hoje é dia de perdoar. Hoje é dia de libertar o seu coração. Existem doenças e enfermidades que elas são espirituais. E a porta principal para a doença espiritual é o coração. É quando o coração está com ódio, com rancor, com ressentimento. Ele abre um canal maldito para que o espírito maligno entre na vida da pessoa, com depressão, opressão, com dores físicas, enxaqueca, com mal-estar, com câncer. Tem enfermidades que vêm, que procedem do mundo espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa, que tem um Deus nessa noite aqui, que Ele te livra, te liberta de toda enfermidade. Ele é Deus de milagre. Mas para isso acontecer, você tem que abrir o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Quando você abre o seu coração, se desprende dos ressentimentos e sentimentos e deixa Ele entrar e fala para Ele assim, Senhor, fica à vontade, faz uma faxina, tira o que tem que tirar, coloca o que tem que colocar, fica à vontade, porque a casa é sua. Fala para o irmão que está do lado assim, abre a casa do teu coração hoje e deixa Ele entrar, deixa Ele faxinar, e você vai viver o milagre de Deus na tua vida. Vamos entrar na mensagem, né, senão? Lucas 13, versículo 10. Num sábado, Jesus ensinava numa sinagoga e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Possuída de quê? Fala assim, a enfermidade era espiritual. Possuída de um espírito de enfermidade. E havia 18 anos. Fala, eram 18 anos. Tem gente aqui que nem tem essa idade ainda. 18 anos enfermo. 18 anos padecendo por causa de um espírito. Por causa de uma maldição. A vida trancada, a vida amarrada, toda travada. Ela vivia atrofiada pelo espírito. Ela não conseguia andar, ela ficava toda torta. Por causa de um espírito.
Fala assim, Deus me livre. Ah, Deus me livre. Na minha vida não. Há 18 anos, e ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Olha o que chamou minha atenção aqui. Quem viu a mulher? A mulher, eu acredito que ela queria ver Jesus, mas aqui está dizendo que foi Jesus que viu e chamou. Aleluia. Glória. Jesus viu e chamou. Normalmente a gente vê as pessoas vindo, né, gritando: Jesus, filho de Davi, querendo. Não, nesse caso Jesus olhou para ela, viu e chamou. O que é que isso me faz entender? Me leva a entender, a pensar que aquela mulher estava com a vida tão atrofiada que ela não tinha nem forças para chamar, ela não tinha nem forças para pedir. O espírito que aprisionava ela estava tão oprimido de tal forma que ela não tinha forças para clamar, para exclamar, para falar. Ela já estava atrofiada até a voz. E quantas vezes a gente se sente assim, as coisas vêm para nos atrofiar, para nos apertar, para nos esmagar, e a gente se sente preso. Mas Deus está dizendo assim: ei, não vai ficar pisando na tua vida. Hoje eu vou te livrar. Hoje eu vou operar o milagre. Hoje você vai viver o sobrenatural. E Jesus chama e libera a bênção com toda a autoridade. Seja livre. Fala do irmão que está ao lado. É com toda a autoridade hoje que eu profetizo sobre a tua vida. Seja livre, em nome de Jesus. Aí, meu irmão, você não sabe, o chefe da sinagoga questiona aquela mulher. Logo hoje, no sábado, você vem para ser curada? Tem dia para ser curado? Tem dia para viver milagre? Tem. Se não for você que está precisando do milagre. Tem, se for o vizinho. É o que nós estamos falando. O teu próximo como a ti? Se não for da tua família. E Jesus, imediato, dá a resposta a ele, fala assim: por acaso no sábado você não abre lá o estábulo e dá água para os seus bichos? Hipócrita. Quer dizer, abriu o estábulo e dá água para o bicho beber podia, mas a mulher ser curada não. Olha que empatia. O animal dele, para ele, era mais importante do que a pessoa. Quantas vezes a gente se comporta assim? Até o nosso cachorrinho é mais importante do que o nosso vizinho. Porque meu cachorrinho só me dá amor, esse vizinho faz barulho, esse vizinho fala mal de mim, esse vizinho. Mas é disso que Deus está falando com você nessa noite. Os valores estão invertidos. Ama o teu próximo como a ti. No dia que você amar, você vai ver que a sua vida vai mudar. O teu vizinho vai ver